Pois bem, prosseguindo então no estudo do Apocalipse, vamos agora ao capítulo 5, versículo 6, na página 30 do livro. Diz o seguinte: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, lembra que eu comentei com vocês sobre os 7 Espíritos de Deus quando nós estudamos sobre as 7 cartas. E mostrei para vocês principalmente Isaías capítulo 11, que fala de Jesus, do Messias, recebendo, vamos dizer, 7 operações do Espírito Santo. É claro que é um Espírito Santo, mas para falar das operações, falou lá do Messias recebendo os 7 Espíritos de Deus, que claro, fala de uma operação perfeita, 7 olhos também, vamos dizer, que ele vê perfeitamente todas as coisas, tá ok? Bom, o comentário aí no material didático, no final da página 5 do resumo, no início da página 31 do livro, diz: o termo cordeiro, né, como aplicado aqui a Jesus, esse título, tá ok? O termo cordeiro deriva do grego arnion. O símbolo cordeiro aparece diversas vezes no Apocalipse, invocando a morte de Jesus Cristo na cruz. O cordeiro assentado no trono recebe adoração como Deus. Bom, aqui sinalizando que Jesus ele aparece tanto como cordeiro como leão. Mas como cordeiro, por quê? Lembre-se o que está envolvido. Até a pergunta da nossa irmã Ritinha. Esse capítulo 5, ele é uma preparação para serem abertos os selos. E eu mostrei para vocês na semana passada que os selos, aquele livro selado, a simbologia dele vinha do Antigo Testamento, onde a pessoa, quando ela recebeu a terra de Josué, que fez a distribuição das terras, ela recebeu um documento daquela terra. Se ela perdesse aquela terra por algum motivo, alguém chegou, saqueou, tomou ela por alguma doença, entregou, não importa, ela perdeu, tá bom? Ou até vendeu por alguma dívida, ok? Quando chegava o ano do jubileu, ela tinha direito à terra de volta. Ou, se aparecesse um parente resgatador, um parente dela que dissesse: olha, eu compro a terra de volta, porque a terra pertence a esse meu parente, pertence a essa pessoa. Então eles iam diante dos juízes e a pessoa tinha que devolver a terra, calculava quantos anos faltava para o ano do jubileu e o parente resgatador pagava a dívida. Certamente você já ouviu falar na simbologia de Jesus como parente resgatador. Essa simbologia está no Antigo Testamento em diversos momentos. Na distribuição da terra, Levítico 25, tá bom? No resgate de Ruth, tá bom? A viúva de um israelita, tá bom? O parente resgatador daquela viuvez. Então, essa era uma simbologia muito conhecida do Antigo Testamento. Tá bom? Então, Jesus Cristo como cordeiro aponta exatamente para essa simbologia. O parente resgatador, ele tem condições de resgatar, ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Naquela simbologia do Antigo Testamento, foi diante dos juízes, tá bom? E mostrou: olha, eu tenho condições de pagar pela terra que o meu parente perdeu, porque ainda falta, um exemplo, faltam 20 anos para o jubileu, e o meu parente está em dificuldade. Então, pela lei, aquela pessoa tem que devolver a terra por um preço justo. Está aqui, eu pago. Então, chegava o parente resgatador para pagar. É o mesmo exemplo aqui, no caso, aplicando espiritualmente. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Bom, na página 31 eu coloquei o número 5.6.2,
7 pontas do cordeiro. Eu comento, pontas ou chifres simbolizam poder. As 4 pontas do altar dos holocaustos simbolizavam o poder do sacrifício da cruz. Por isso, no Salmo 118, versículo 27, está escrito: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Esse era um momento especial, né? Quando seria feito o sacrifício, e era normalmente o dia do Yom Kippur, o dia do sacrifício por perdão de toda a nação, ok? Então, eles iriam exatamente levar a vítima até o altar dos holocaustos, e aquela vítima ali morrendo, ela substituía a nação nos seus pecados. E eu comento depois, as 4 pontas do altar do incenso simbolizavam o poder da oração, né? Bom, para você também lembrar qual é essa simbologia, o que significa, lembre-se que eram 2 altares, por isso eu falei ali, no altar dos holocaustos e no altar do incenso. O altar dos holocaustos, ele ficava no pátio, tá bom? O altar dos holocaustos ficava no pátio, e era onde ocorria o sacrifício, tá bom? Onde morria o cordeiro, vamos assim dizer. O segundo altar, que é chamado de altar do incenso, que eu falei, esse simboliza o poder da oração, ele já ficava dentro do lugar santo. Era onde o sacerdote iria levar o sangue da vítima, do cordeiro, nessa simbologia, e colocar lá nas 4 pontas do altar do incenso, intercedendo pelo ofertante. Sendo o dia do Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos, atravessava o véu, entrava no Santo dos Santos para poder fazer a intercessão por toda a nação, levando o sangue até o propiciatório, que era a tampa da arca, tá bom? Então, tanto o altar dos holocaustos quanto o altar do incenso, eles tinham 4 chifres, 4 pontas, tá bom? São traduzidos como chifres ou pontas. E essa simbologia, se você pegar todos os livros de simbologia, a simbologia de chifres, né, nessa época era poder. A simbologia era essa. Com o tempo, o simbolismo de chifre passou a simbolizar Satanás. Isso por conta de uma divindade grega que os católicos acabaram desenhando aquela divindade, desenharam como Satanás. E essa divindade grega, ela tinha chifres, tá bom? Então as pontas, os chifres, elas tinham essa simbologia. É claro que, por exemplo, assim, na igreja a gente explica isso com muito cuidado, senão tem pessoas que não entendem, né? Mas na simbologia bíblica, o chifre não era algo próprio de Satanás. Em nenhum momento a Bíblia desenha Satanás assim. E quando nós vamos dar aula de tipologia, ou temos que falar de tipos como esse aqui de Jesus, essas pontas, né, essas 7 pontas em Jesus, ou como as pontas do altar dos holocaustos, tá bom? A tradução natural delas também eram chifres. Então, acho que por conta disso, as nossas Bíblias procuram sempre traduzir como pontas, ok? Mas essas, então, 7 pontas aqui que Jesus aparece na simbologia, certamente está se referindo, vamos dizer, ao altar dos holocaustos, que ele tinha 4 pontas, mas falando de Jesus como um sacrifício perfeito, porque o número 7 tem essa simbologia. Você tem 2 simbologias, né? Porque o altar dos holocaustos, como ele tem 4 pontas, normalmente nos estudos de símbolos, trata isso como universalidade. Então, o sacrifício que Deus preparou é um sacrifício universal, ou seja, para atender todos os homens. Okay? Um sacrifício perfeito, como o autor aos Hebreus descreve.
Então, é um sacrifício que, ao mesmo tempo, tem a simbologia das 4 pontas, porque vocês sabem que, antigamente, o número 4 era usado para falar de toda a terra. Os 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra, como eles falavam. Naquela época, os homens, principalmente no Antigo Testamento, eles não tinham ideia que o mundo era redondo. Os gregos começaram a ter essa interpretação próximo do ano 600, e Isaías teve essa 600 não, próximo do ano 500, que os gregos acho que tiveram essa interpretação, e Isaías falou, né, que Deus se assenta sobre o globo da terra. Não, mas em geral as pessoas, foi uma profecia, mas em geral as pessoas no popular, todo mundo, para falar que estava em todo local, em todo mundo, eles falavam nos 4 cantos da terra. Hoje nós sabemos que não existem os 4 cantos da terra, né? Tá bom? Porque a terra é, na verdade, um círculo, né? Eu até aproveito, estava comentando com uma pessoa esses dias, vou apresentar um bom argumento para vocês. E vocês sabem que as pessoas, eles tratam os cristãos como bobos, né? Acredite, os ímpios pensam nisso, que os cristãos, eles não estudam, que os cristãos... e é algo até tão ultrapassado, né? Porque hoje nós sabemos que existem filósofos nas maiores universidades do mundo, na Inglaterra, em Oxford, tem lá cristãos, professores de Oxford, a universidade número 1 do mundo, e debatendo com ateus, e os ateus ficam em dificuldade, né? Mas, certa vez, conversando com um não crente, ele falando, aí ele tratando como se nós cristãos acreditássemos que a Terra é plana. Não? Aí porque alguns falam para eles que a igreja cristã perseguia quem dizia que a Terra não era plana, né? Ou perseguia quem dizia que a Terra não era o centro do universo. Não era a igreja cristã que perseguia, quem perseguia era a igreja católica, mas eles pensam nisso até hoje, né? Aí eu expliquei para eles, e um bom argumento para vocês, eu falei assim, olha, você está enganado pensar que nós cristãos dizemos que a Terra é plana. Pelo contrário, eu sei que a Terra não é plana, e eu tenho como provar que a Terra não é plana, mesmo segundo a ciência. A Bíblia já dizia isso há 2.700 anos atrás. O profeta Isaías disse que a Terra era um globo, né? Isso está na Bíblia. Mas cientificamente hoje, a Terra tem que ser um globo mesmo, né? E por quê? Por que a Terra não pode ser plana? Isso é uma coisa muito interessante. Os fusos horários, eles mostram que a Terra não é plana. Por quê? Se a Terra fosse plana, quanto tempo a luz levaria, vamos dizer, se o Sol estivesse aqui sobre o Brasil, como alguns dizem, quanto tempo a luz levaria para chegar lá no Japão? Menos de 1 segundo. É o que a ciência diz. A velocidade da luz parece calculada cientificamente e correta, né? A luz, para viajar daqui no Japão, ela leva 1 segundo. Então, se a Terra fosse plana, não existiria fuso horário. O momento que fosse dia aqui no Brasil, seria dia lá no Japão também, porque a luz percorre essa distância em menos de 1 segundo. Na verdade, os cientistas dizem que em 1 segundo, a luz dá 7 voltas no planeta Terra, ou seja, iria do Brasil no Japão e voltaria 7 vezes, vamos contar assim? Então, se a Terra fosse plana, não existiria fuso horário, tá bom? Isso eu considero que encerra essa questão. Para existir fuso horário, a Terra ela não pode ser plana, ela tem que ser redonda. Aí o rapaz ficou pensando, no final ele falou, poxa, eu tenho que concordar contigo, irmão. Né? Eu falei, que bom que você concorda comigo. Né? Mas deixa eu só concluir esse ponto aqui, das 7 pontas, eu já abro espaço para os irmãos perguntarem. Bom, então, concluindo, né, as 4 pontas do altar dos holocaustos, o poder da oração. As pontas têm o poder do sacrifício de Cristo na cruz. As pontas têm essa simbologia. Por ser o número 4, aplica a todos, tá bom?
Em Jesus aparecem 7 pontas. Por quê? Porque fala de um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito. E o mesmo, o número 5.3, 5.6.3, que está na página 32 do livro, se aplica aos 7 olhos do Cordeiro. Eu comento, simboliza o olhar perfeito com o qual o Cordeiro vê todas as obras dos homens. E como eu disse, lembre-se que nós estamos numa preparação para a abertura dos 7 selos. Se a humanidade quer se aproximar do Apocalipse, de estudar a palavra de Deus, esse capítulo 5 ele é importante, porque exatamente ele está trazendo essa simbologia do livro selado e tudo que João está vendo nesse momento que esse livro é revelado. Tá bom? Então, qual o significado desse livro? Por isso eu repito para vocês. Tá bom? O simbolismo extraído lá do Antigo Testamento é que esse livro representa as leis ou as armas que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, para, vamos dizer, o seu verdadeiro dono, que é Deus. Porque como que nós pregamos o cristianismo? O que está acontecendo é uma rebelião dentro do reino. Claro que Deus, ele nunca deixou de reinar. Ele nunca deixou de ser Deus. Tá bom? Mas existe uma rebelião dentro do reino dele. Aconteceu no céu, onde 1/3 dos anjos pecaram, e na terra nós sabemos que, infelizmente, esse número vai aumentando ou diminuindo. Desde que Adão foi criado, foi aumentando até que Deus teve que interromper com o dilúvio. E o que foi profetizado, que nesses últimos dias aconteceria a mesma coisa. O mal iria aumentando. Olha, vocês querem ver um exemplo? Eu contei isso numa sala de aula. Eu fui dar aula há pouco tempo, cerca de 1 mês, em Macaé, pela convenção, e eu estava falando como, infelizmente, eles estão colocando espiritismo como religião para como cultura, tá bom? Para as nossas crianças. As crianças na escola pública, elas têm que estudar o espiritismo como disciplina obrigatória, ok? Coloca como disciplina obrigatória para as crianças. Estuda como se fosse cultura. Cristianismo não é obrigado. Nós sempre defendemos o cristianismo nas escolas, estudo de religião, como algo opcional. Mas eles conseguiram colocar o espiritismo como cultura, e agora as nossas crianças são obrigadas a estudar espiritismo. Aí uma irmã que estava na classe, que é professora, eu conheço ela há bastante tempo, olha só o que ela contou, irmãos, que esse trabalho espírita com as crianças está tão forte que na escola onde ela trabalha, a pessoa responsável por esse projeto de levar o que eles chamam de cultura africana, tá bom, para as crianças, mas que na verdade é espiritismo, tá ok? Está tão forte que, por exemplo, eles fizeram exercício de matemática. Aí você coloca lá, sei lá, 5 árvores mais 3 árvores. Quantas árvores eu tenho aqui? Total, aí a criança vai lá contar. Tem 8, professora. Eles, por exemplo, falam, não, você não vai colocar mais árvore agora. Aí deu um nome de uma entidade da África, aí botou lá 5 entidades daquela, tá bom? E depois mais 5 entidades, mais 3 entidades desenhadas abaixo, aí perguntava para a criança, né? Aí falava, olha, essas aqui são as entidades africanas, quem consegue contar quantas entidades, aí conta a história da entidade africana e a criança tem que ir lá contar. Esse é o exercício de matemática, olha que absurdo. Então, tudo está sendo feito para pegar essa juventude atual e desgovernar ela. Desgovernar ela. Estão colocando as nossas crianças para estudar espiritismo. E isso com crianças, eu vi o exemplo também de uma criança de 4 anos de idade, uma criança especial, né, autista, com grau leve, mas é autista.
A criança com 4 anos de idade, eles, na escola, eles botaram para a criança, deram um boneco para a criança, aí quando deram o nome do boneco, aí para a criança levar para casa, para ela ficar brincando. Era um boneco de uma entidade africana. Aí a mãe do menino, uma evangélica, né? Ela pegou, ajoelha aí, um menino de 4 anos de idade, está numa escola para crianças especiais. Olha o que os espíritas estão fazendo. Aí ela botou o boneco de joelhos e falou para o filho dela, ó, dobra os joelhos aí também que eu vou bater uma foto. Aí bateu uma foto e a criança vai com o celular, que na escola, né, ainda mais crianças especiais. Aí falou, ó, quando você chegar lá na escola, e criança fala, né? Mostra para a professora e fala assim, olha, professora, a minha mãe mandou dizer que esse boneco aceitou Jesus como Salvador. Está aqui eu e ele ajoelhado diante de Jesus. E a criança fala, né? Então isso para mostrar para a professora. E um dia foi assim, teve um encontro das crianças, a mãe falou, olha, eu não quero que ensine religião para o meu filho não, porque meu filho, ele é cristão. Irmãos, eles tiveram que tirar a criança da escola. Eles falaram, é melhor tirar a criança de lá. Porque assim, é um ataque covarde, um ataque à criança de 4 anos de idade. Por quê? Depois o menino chegou em casa com um segundo boneco. Não, eu digo, ele falou, mãe, agora tem um segundo boneco lá, uma criança de 4 anos de idade. Aí a mãe falou, e como que é esse segundo boneco? Ele disse, mãe, o boneco ele não é nem menino nem menina. A gente escolhe, se botar a roupa de menina, ele vira menina. Se botar a roupa de menino, ele vira menino. Como é que você faz uma coisa dessa com as crianças? Tá bom? Então, o que o mundo tem que saber é que Deus está vendo todas essas coisas. Então, quando fala, esse aí são alguns exemplos. E eu cito exemplo até na política também. Esse Donald Trump, ele é a representação do mal. Vocês já viram? O indivíduo, ele é a representação do mal. Quanto mais o tempo passa, no outro governo dele, as pessoas me criticavam quando eu dizia que esse indivíduo ele está preparando o caminho para o anticristo. Teve uma irmã dos Estados Unidos aqui na igreja que eu sirvo, ela assistiu a minha aula, ela não concordou, não gostou, foi uma aula feita no templo há cerca de 5 anos, lá nos Estados Unidos, dizendo que muitos são fãs do Donald Trump, mas esse homem, ele, além de ser ligado a pastores calvinistas da Ku Klux Klan, aquele grupo satanista que captura, persegue, mata negros e outras minorias, tanto que ele é acusado lá de supremacia racial, ele nunca critica a Ku Klux Klan. Já vi diversos discursos dele, ele fala que aqueles que ficam defendendo, vamos dizer, os negros de todas as maneiras e criando sistema, é igual o pessoal da Ku Klux Klan, todos são iguais. Ele só falou isso, ele não critica a Ku Klux Klan. E quando ele mandou uns representantes no Brasil, há cerca de 5 anos, eles estiveram no Brasil. Você pode pesquisar na internet, hoje é tudo fácil. Os pastores da Ku Klux Klan vieram com eles, porque eles são aliados. Então, para onde você olhar, você vai encontrar o mal. Do outro lado tem a China. Você sabe que o comunismo ele é a maior representação daquela frase que Maquiavel, né, cunhou e que todos concordam que representa bem o anticristo. E o livro, né, ele falava de quem seria o anticristo. A frase é que os fins justificam os meios. Se você chegar aonde você queria, não importa em quem você pisou, não importa o que você fez. Tá bom? O Donald Trump, ele é essa figura. Até no programa de TV que eu nunca vi, mas lendo sobre, era exatamente isso que ele fazia. Né? Você tem que chegar no final, você tem que conquistar. Não importa se você vai passar por cima do adversário, não importa. Você tem que conquistar. Isso são coisas, irmãos, que parecem ser programadas. Parecem ser programadas. Se nós estamos no tempo do fim, como muitos cristãos acreditam, e eu acredito também, é claro que o espírito do anticristo, que João disse que estava atuando lá nos dias dele, é claro que o espírito do anticristo ele está planejando essas coisas. Existem alguns especialistas que dizem que essa guerra da Ucrânia é planejada, que ela foi provocada.
porque eles precisavam fazer um alvoroço no mundo, tá bom? Para chegar alguém com um acordo de paz. E faz sentido isso. E realmente eles apresentam sinais, né, indicações de que realmente os Estados Unidos provocou a guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos e a OTAN, eles queriam colocar mísseis lá na Ucrânia. Por que não acaba com esse negócio de mísseis? Por que não congela isso tudo? Porque havia um acordo com a Rússia de não colocar mísseis ali. Então, aquela atitude também provocou a Ucrânia. E aí provocou a Rússia. A Ucrânia, naquela coisa, resolveu, eu quero entrar então na OTAN. Aí o Putin começou a falar, não, se você entrar, eles vão colocar mísseis aqui, não pode. Aí, vamos dizer, quem foi que causou, né? Os Estados Unidos incentivando a Ucrânia, enquanto eu penso que não deveria colocar mais míssil em lugar nenhum. Então, existe a possibilidade disso ser provocado? Existe sim a possibilidade disso ser provocado. Existe a possibilidade, e eu acredito que é muito, muito grande mesmo, de, por exemplo, o Donald Trump estar trabalhando para o anticristo e o genro dele, que é um judeu, poder estar trabalhando também para o anticristo, ou até ser ele mesmo o anticristo. Que as coisas que estão acontecendo agora, essa semana, no mundo, são coisas que a igreja há 30, 40 anos, há 50 anos atrás, quando eu era um jovem, um adolescente, né, de 12 anos, né, um adolescente na igreja, era isso que eu ouvia, há 50 anos atrás. E está acontecendo exatamente essas coisas. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 olhos, os 7 olhos do Cordeiro, significa esse olhar perfeito. Eu coloquei aí Zacarias capítulo 3, versículo 9, para a nossa leitura, porque esse versículo, exatamente, ele usa essa mesma simbologia dos 7 olhos. Ele diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Bom, o que simboliza isso? É claro que essa pedra é Jesus Cristo. Então, quando aqui no Apocalipse ele aparece com 7 olhos, essa é uma profecia que está indicando também para Israel. Essa simbologia dos 7 selos, nós estudamos, mas o que vai se cumprir, tá bom? Principalmente a partir do 2º selo, já que o 1º selo, eu já comentei, mas nós vamos comentar mais à frente, quando iniciarmos o capítulo 6, estudamos o 1º selo, tá bom? Já que o 1º selo, sendo a pregação da verdade de Deus, pode contar no Antigo Testamento ou no Novo Evangelho, as boas novas, como sempre foi pregado, tá bom? Essa é uma arma que, vamos dizer, Cristo tem em qualquer momento da história, até na grande tribulação. Tá bom? E quando Deus diz, eu esculpirei a sua escultura, o que Deus está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que ele vai mudar Israel, ele vai transformar Israel. Porque a profecia aqui é para Israel. Essa profecia de Zacarias é para Israel. E o processo que vai se seguir dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, o alvo também é Israel. Mudar o coração de Israel hoje é muito difícil, irmãos. É muito difícil, porque Israel hoje, eles olham para o cristianismo como um inimigo deles. Eles olham para o cristianismo como uma religião, um movimento que perseguiu eles. Eles olham para o cristianismo como um movimento herético, porque eles pensam que o cristianismo acredita em purgatório. O que eles não sabem é que aquilo lá não é cristianismo. Então, a nossa pregação, a verdadeira pregação da Assembleia de Deus, tem alguns assembleanos que não estão pregando mais, mas a pregação da Assembleia de Deus
ela é uma pregação de bênção para o judeu. Se o judeu for ouvir hoje a pregação de um católico ou de um protestante, ele vai ouvir que, segundo as profecias, Israel perdeu o tempo deles, perdeu a chance deles e não existe mais recuperação para eles. Se eles quiserem salvação, eles têm que ir para a igreja católica. É isso que católico e protestante pregam. Tá bom? Que eles têm que entrar para os judeus teriam que se converter a eles, né? Já a Assembleia de Deus prega que não. A Assembleia de Deus, até se eu encontrar um judeu, eu prego Jesus para ele, eu falo o seguinte, olha, se eu fosse você, escapava agora. Porque o que está profetizado por Jesus e também, olha, o que foi anunciado por Ezequiel, o que foi anunciado até por Daniel, capítulo 9, na profecia de vocês, tá bom? É que vocês passariam por momentos de grande dificuldade no tempo do fim, antes de vocês terem a vitória final. Inclusive Zacarias também. Você pegar Zacarias 14, e aqui nós estamos em Zacarias 3, mas Zacarias 14 também, nós vamos estudar muito de Zacarias, porque desse estudo de Apocalipse, nós vamos fazer um estudo de toda a escatologia, é claro, para entender o Apocalipse. Então, nós vamos estudar, claro, a profecia de Zacarias, vamos estudar toda a escatologia. Então, quando você vai em Zacarias 14, ele fala que vai chegar um momento que Israel vai estar perto de ser destruído, que Jerusalém estará cercada, quando eles olharão para aquele a quem transpassaram. Então, o judeu que olha para essa mensagem, bom, segundo o que o Zacarias disse, eu vou olhar para o passado, para alguém que nós matamos. Zacarias profetizou isso no Antigo Testamento. Então, isso é muito significativo quando nós assembleiamos, pregamos para um judeu, porque nós pregamos isso. O católico vai dizer que não tem mais chance para ele, o protestante também não. Então, o judeu que ouve a pregação, como desse canal aqui, ou de uma pessoa da Assembleia de Deus, que prega a escatologia da Assembleia de Deus, ele vai se encher de esperança. Porque mesmo se ele não aceitar o cristianismo agora, que nós estamos anunciando, mas, olha, segundo a profecia do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, vocês passariam por uma grande dificuldade, ok? Passariam por uma grande dificuldade, mas por fim todo Israel seria salvo. E o apóstolo Paulo repetiu isso. Então, para o israelita hoje, é bom ouvir a pregação de um assembleiano. Só que o israelita hoje é muito difícil ele olhar para nós. Um momento raro, como eu falei para vocês, quando o primeiro-ministro de Israel esteve aqui no Brasil, há uns 5, 6 anos mais ou menos, né? Ele fez um comentário interessante. Ele falou... os maiores amigos de Israel são os evangélicos. Né? Aonde que ele, como que ele entendeu isso? Ele não sabe o significado de evangélico, ele certamente não sabe diferenciar, por exemplo, um luterano de um assembleiano, de um batista, que também acredita que Israel será, que Jesus vai reinar na terra sobre Israel por 1000 anos, tá bom? Mas convivendo com essas pessoas, para ele são todos protestantes, ele deve ver diferença nesses batistas e nesses assembleianos, porque certamente tratam eles com carinho especial, isso é verdade. Tá bom? É verdade. Então ele fez esse comentário muito interessante quando ele esteve aqui no Brasil. Isso é significativo, mas ele não tem realmente noção do que significa isso. Ele não sabe que, na verdade, nós somos a verdadeira igreja de Jesus e a igreja católica enganou eles e engana até hoje. Cada vez que eu toco nesse tema, o que passa na minha mente é a oportunidade de um judeu ouvir esse comentário até o fim e ele também procurar, que eu faço diversos comentários sobre as profecias do Antigo Testamento, mas ele principalmente vai ler nas Escrituras que os profetas, principalmente Zacarias, disseram que a salvação de Israel viria de um que Israel matou, que Israel trespassou. Não é significativo nós pregarmos isso?
nesses dias atuais, é uma esperança para Israel. E eu concluo esse comentário depois de Zacarias, principalmente, né, ele diz, tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Que dia será esse? Nós veremos também, no final da grande tribulação, eu vou dizer para vocês, quando que provavelmente ocorre aquela batalha do Armagedon, ou quando que Jesus aparece em glória. Que dia será esse? No dia do perdão, que Israel chama o dia do Yom Kippur. A profecia seria essa. E eu concluo. Em segundo, para falar que Deus colocou um prumo nas mãos do seu ungido. Então, Deus fala que tinha 7 olhos, ok, para ver perfeitamente tudo que eles faziam, mas ele iria esculpir essas pessoas, tá bom? Mas também, quando você lê todo o capítulo, diz que ele colocaria um prumo, para dizer que ele vai endireitar essas pessoas, tá ok?